Nas profundezas dos jogos de poder que permeiam a existência humana, emerge uma verdade que poucos ousam compreender em sua totalidade. A manifestação autêntica da supremacia não reside nos gestos grandiosos, nos discursos inflamados ou nas demonstrações ostensivas de força que tanto fascinam as massas ignorantes. Tampouco se encontra na teatralidade dos cumprimentos excessivos, naqueles sorrisos calculadamente artificial que mascaram inseguranças profundas ou no palavreado incessante daqueles que temem o vazio silencioso e tentam preenchê-lo com ruído desnecessário. A verdadeira manifestação do domínio emerge de um estado muito mais refinado e perigoso, a serenidade absoluta. Esta quietude não representa passividade ou ausência de propósito. Pelo contrário, constitui a expressão mais elevada do controle interno, a capacidade de permanecer imóvel no centro de um furacão humano, sem permitir que as turbulências externas penetrem na fortaleza da mente. É a habilidade suprema de ocupar qualquer espaço sem a necessidade desesperada de validação externa, sem a urgência patética de provar valor através de demonstrações superficiais. Quando o mundo inteiro clama por reações, quando cada provocação solicita uma resposta emocional, o verdadeiro detentor do poder simplesmente não responde. Esta é a essência da indiferença estratégica, o traço distintivo que separa os autênticos comandantes dos pretendentes desesperados que mendigam reconhecimento. O sábio florentino compreendia profundamente esta dinâmica quando observava que os verdadeiros senhores do destino cultivam uma economia peculiar da atenção. Reconhecem que cada fragmento de energia emocional dispensada representa uma transação, cada reação visível constitui uma moeda retirada de suas reservas pessoais. O homem que domina a arte da indiferença opera como um banco central emocional, acumulando essa moeda preciosa enquanto outros a desperdiçam em especulações tolas e investimentos de retorno duvidoso. Este indivíduo não persegue aprovação como um cão faminto persegue migalhas. Não se justifica diante de acusações menores, não se perde em explicações que apenas diminuem sua estatura. Ao contrário, força o mundo a funcionar em sua frequência temporal, a aguardar por suas palavras como se fossem oráculos, a buscar sua aprovação como se fosse uma bênção divina. Esta postura não emerge da preguiça ou da negligência, mas representa uma arma psicológica cuidadosamente forjada através de anos de disciplina mental. A indiferença calculada transmite uma mensagem subliminar mais inequívoca. Sou intocável, e nada que vocês façam pode me deslocar de meu centro gravitacional. Esta comunicação silenciosa provoca efeitos devastadores nos adversários, que se veem privados do combustível emocional que alimenta suas estratégias habituais. Frustra rivais que dependem de reações para calibrar seus próximos movimentos. Seduz aliados potenciais que interpretam a compostura como evidência de competência superior. Provoca nos inimigos uma agitação crescente, um desespero que os leva a cometer erros fatais, enquanto o praticante da indiferença permanece observando, impassível como uma esfinge antiga. O estrategista renascentista reconheceria nesta postura a máscara silenciosa da dominância, um poder tão refinado em seu controle que dispensa as demonstrações vulgares de força bruta. É a diferença entre o rugido ameaçador do leão faminto e o silêncio mortal da serpente que já escolheu sua presa. Quando o domínio desta arte atinge sua maturidade, as pessoas cessam de testar os limites do praticante e começam a experimentar algo muito mais primitivo e poderoso: o medo respeitoso diante do desconhecido. A indiferença transcende a mera tranquilidade superficial para se tornar uma forma de desapego controlado, uma capacidade quase transcendental de se elevar acima das tempestades emocionais que aprisionam as consciências menos disciplinadas. De uma posição elevada, o praticante observa o campo de batalha humano com a perspectiva de um general experiente que compreende cada movimento antes mesmo que os combatentes tomem consciência de suas próprias intenções. A natureza humana comum é fundamentalmente reativa, condicionada por milênios de evolução a responder instantaneamente a qualquer estímulo percebido como ameaça, insulto ou tentação. Esta reatividade primitiva emerge do pavor ancestral do silêncio, da incapacidade de tolerar a ausência de estímulos externos. As pessoas sentem uma necessidade compulsiva de fazer algo, qualquer coisa, para manter a ilusão de controle sobre suas circunstâncias. É precisamente por esta razão que a indiferença genuína causa um distúrbio tão profundo na psique alheia.
Ela neutraliza o jogo emocional que a maioria está condicionada a jogar, removendo as regras familiares e substituindo-as por uma incerteza desconcertante. A pessoa que vocifera, que exibe emoções de forma transparente ou que se expressa com intensidade excessiva, torna-se um livro aberto para qualquer observador astuto. Seus padrões comportamentais podem ser decifrados, suas reações futuras previstas com precisão matemática, suas vulnerabilidades identificadas e exploradas metodicamente. Mas aquele que não revela nada através de suas expressões representa um perigo incalculável. Força todos ao seu redor a navegarem em águas de incerteza absoluta. E esta incerteza alimenta o medo primitivo do desconhecido. O autor de O Príncipe observou com perspicácia que um governante deve sempre projetar uma imagem de inabalável estabilidade, independentemente de seu reino estar florescendo ou desmoronando internamente. A aparência de solidez constitui por si só uma forma de poder, pois a percepção pública molda a realidade mais eficazmente que os fatos objetivos. Quando as pessoas acreditam genuinamente em sua inabalabilidade, começam a agir como se você fosse verdadeiramente inabalável, criando um ciclo de reforço que eventualmente materializa a realidade que inicialmente era apenas uma ilusão cuidadosamente construída. A presença do indivíduo indiferente transforma-se em uma arma psicológica que opera sem necessidade de ação direta. Sua recusa em agir torna-se paradoxalmente o golpe mais devastador que pode desferir. Esta inação calculada deixa os observadores em um estado de especulação ansiosa, questionando-se internamente. Esta pessoa está confiante em sua posição? Representa algum perigo oculto? Está elaborando algum plano que escapa completamente à minha compreensão? Aqui reside a armadilha psicológica mais engenhosa jamais concebida. A mente humana possui uma aversão instintiva ao desconhecido, ansiando por padrões reconhecíveis, por relações claras de causa e efeito, por previsibilidade que permita o planejamento futuro. Quando você nega às pessoas essas pistas fundamentais, quando se recusa a fornecer reações visíveis que possam ser interpretadas e catalogadas, elas começam automaticamente a preencher o vazio informacional com seus próprios temores e inseguranças. Subitamente, você se torna uma figura maior que a vida na imaginação alheia, dotado de inteligência superior, capacidades extraordinárias e perigosidade que pode exceder em muito suas características reais. Esta amplificação perceptual explica por que os negociadores mais eficazes, os líderes mais influentes e os jogadores de poder mais bem-sucedidos da história cultivaram meticulosamente a arte da indiferença estratégica. Compreendiam intuitivamente que aquele que mantém a compostura por mais tempo inevitavelmente prevalece, não necessariamente porque possui todas as respostas ou detém vantagens objetivas, mas porque força os adversários a tomar decisões sob pressão psicológica. E, invariavelmente, a primeira pessoa a agir sob tal pressão comete o erro crucial que determina o resultado do confronto. A indiferença também funciona como um escudo protetor contra as tentativas de manipulação. A eficácia da propaganda, dos insultos calculados e das iscas emocionais reside precisamente na tendência humana de reagir instantaneamente, sem reflexão prévia. As pessoas mordem a isca psicológica e se revelam completamente, entregando informações valiosas sobre suas motivações, medos e pontos fracos. O praticante da indiferença desenvolve imunidade natural a essas armadilhas primitivas. Observa a isca balançar tentadoramente diante dele, sorri interiormente com a transparência da tentativa de manipulação e simplesmente não reage, forçando o manipulador a desperdiçar energia preciosa em uma estratégia que se revela completamente inútil. É crucial compreender que a indiferença autêntica jamais deve ser confundida com a preguiça passiva. A preguiça representa uma forma de fraqueza, uma incapacidade de mobilizar energia quando necessário. A indiferença, por outro lado, constitui uma manifestação de controle ativo, uma escolha consciente e disciplinada. Não se trata de evitar a ação por incapacidade ou covardia, mas de selecionar o momento preciso para agir, garantindo que quando o movimento finalmente ocorre, seja impossível de interromper ou neutralizar. Na hierarquia sutil dos jogos de poder, existe uma progressão natural. O impaciente invariavelmente perde para o quieto, que por sua vez é superado pelo paciente, que finalmente sucumbe ao indiferente.
Isto porque a indiferença representa a paciência elevada à categoria de arte refinada, permeada por um domínio psicológico que transcende as categorias convencionais de estratégia. Observe atentamente as dinâmicas que se desenrolam ao seu redor em todos os contextos da vida humana. No mundo dos negócios, aquele que resiste à tentação de aceitar o primeiro acordo frequentemente consegue condições substancialmente superiores. Nos relacionamentos pessoais, quem demonstra capacidade de se afastar sem hesitação detém uma vantagem psicológica considerável. Na arena política, o líder que mantém a compostura durante períodos de crise ganha automaticamente a percepção pública de força e competência, mesmo que o caos esteja literalmente consumindo tudo nos bastidores de sua administração. A indiferença estratégica funciona eficazmente porque inverte completamente as dinâmicas convencionais de poder. Em lugar de perseguir a aprovação como um suplicante, você força outros a buscarem a sua como um tesouro escasso. Ao invés de lutar desesperadamente por posições de influência, você permite que outros disputem o espaço que já controla silenciosamente. Quando as pessoas começam a competir pela sua atenção, respeito ou aceitação, você assume automaticamente o controle sobre o ritmo e as regras do jogo. Você determina quando as conversas importantes acontecem, define como elas se desenvolvem e decide se elas sequer ocorrerão. Este é o controle genuíno, o poder em sua forma mais pura e eficaz. A indiferença transcende sua função como escudo pessoal para se tornar uma arma que distorce sutilmente a psicologia alheia sem necessidade de pronunciar uma única palavra de confronto direto. Para compreender plenamente o alcance de seu poder transformador, é necessário adentrar os mecanismos psicológicos daqueles que testemunham sua manifestação. Quando você domina completamente a arte da indiferença, deixa de ser apenas mais um participante nas dinâmicas sociais convencionais. Transforma-se no juiz silencioso, que controla a temperatura emocional de qualquer ambiente, e as pessoas sentem esta influência mesmo sem conseguir articular conscientemente sua fonte. O primeiro efeito psicológico é a criação de um estado de incerteza paralisante. Os seres humanos anseiam por feedback emocional como confirmação de seu valor pessoal, sua capacidade de influência ou seu grau de controle sobre as situações. Quando alguém demonstra raiva, espera observar medo como resposta. Quando alguém exibe orgulho, busca sinais de admiração. Quando alguém tenta provocar uma reação, aguarda ansiosamente por evidências de que seu estímulo produziu o efeito desejado. Mas sua indiferença nega completamente esse combustível psicológico fundamental. Deixa as pessoas suspensas em um limbo mental angustiante, incapazes de determinar se seus esforços atingiram o alvo pretendido ou falharam completamente. Esta ausência de confirmação leva inevitavelmente ao overthinking, e é no pensamento excessivo que os erros fatais são concebidos e executados. O segundo efeito é o despertar de um respeito grudging, mesmo entre adversários declarados. O cérebro humano estabelece associações instintivas entre compostura e competência, entre calma e capacidade. Se você não entra em pânico durante uma crise, é automaticamente percebido como alguém capaz de lidar com situações complexas. Se não se apressa em se defender quando atacado, é visto como confiante em sua própria posição e recursos. A indiferença comunica silenciosamente que você mantém controle absoluto sobre suas emoções e, por extensão lógica, sobre a situação em geral. É irrelevante se esta percepção corresponde à realidade objetiva. A percepção se materializa como realidade operacional e você subitamente se torna o centro gravitacional em torno do qual as outras personalidades começam a orbitar. O terceiro efeito é a completa desorientação dos manipuladores experientes. Indivíduos que prosperam através de jogos emocionais dependem fundamentalmente de sua cooperação para executar seus papéis designados no drama interpessoal. Esperam que você fique com raiva, que assuma posturas defensivas, que se explique excessivamente. Sua indiferença quebra o roteiro que eles memorizaram ao longo de anos de prática. São como atores experientes posicionados no palco, aguardando pela deixa crucial que permitirá o desenrolar da performance, mas você simplesmente se recusa a fornecê-la. Quanto mais persistentemente você mantém essa compostura impenetrável, mais completamente a estratégia deles se desintegra. Tornam-se progressivamente mais frustrados, imprudentes e descuidados, expondo vulnerabilidades que você pode explorar no momento que considerar mais apropriado. O quarto efeito é a criação de uma aura de mistério que se torna magneticamente atrativa. Os seres humanos são psicologicamente viciados em preencher lacunas informacionais. Se você reage de forma explosiva e visível, eles conseguem mapear seu estado emocional interno e categorizá-lo dentro de padrões familiares.
Mas quando você se mantém perpetuamente calmo, imparcial e aparentemente inabalável, eles são forçados a especular sobre suas motivações reais. A maioria dessas especulações será imprecisa, mas tendencialmente projetará em você qualidades de poder, inteligência e propósitos ocultos que podem exceder significativamente seus atributos reais. Esta mística psicológica torna você substancialmente mais difícil de ser desafiado diretamente, pois as pessoas hesitam em confrontar aquilo que não conseguem compreender completamente. O quinto efeito é a transformação da pressão externa em vantagem estratégica. Negociações intensas, discussões acaloradas ou confrontos diretos criam uma expectativa social de escalada emocional. As pessoas se preparam mentalmente para combater emoção com emoção, intensidade com intensidade. Mas quando você recusa consistentemente a morder essa isca psicológica, o equilíbrio de poder se altera fundamentalmente. Elas começam a questionar suas próprias táticas, perguntando-se se interpretaram incorretamente sua personalidade, se correm o risco de se expor excessivamente ou se estão inadvertidamente caminhando para uma armadilha cuidadosamente preparada. Sua calma imperturbável age como um espelho que força os outros a confrontar sua própria instabilidade emocional, criando uma dinâmica de autoquestionamento que mina sua confiança. Finalmente, o sexto efeito é a alteração silenciosa das hierarquias sociais sem necessidade de declarações verbais. Em qualquer grupo humano, aquele que demonstra maior controle emocional tende naturalmente a exercer influência sobre o coletivo. Ao manter compostura absoluta, enquanto outros reagem de forma visível e previsível, você se posiciona automaticamente em um nível superior na percepção grupal. Esta é a razão pela qual a indiferença era cultivada e valorizada por imperadores antigos, diplomatas experientes e líderes implacáveis ao longo da história. Eles compreenderam intuitivamente que o indivíduo que aparenta ser menos afetado pelas circunstâncias frequentemente é percebido como o mais poderoso, independentemente de suas capacidades objetivas ou recursos materiais. Os efeitos psicológicos da indiferença se amplificam exponencialmente com o passar do tempo. Cada interação sucessiva constrói metodicamente sua reputação como alguém que não pode ser facilmente abalado, persuadido ou quebrado sob pressão. As pessoas progressivamente o testarão com menos frequência, o desafiarão com menor intensidade e buscarão sua aprovação com maior dedicação, pois desenvolvem a percepção de que você está operando em um jogo mais longo, mais frio e mais calculado do que elas conseguem compreender. Você transcende a categoria de mero participante no drama humano cotidiano para se tornar o roteirista invisível, determinando silenciosamente os papéis que outros desempenharão na narrativa que se desenrola ao seu redor. Mas existe uma reviravolta final que poucos conseguem perceber. O verdadeiro poder da indiferença não reside primariamente em como os outros o percebem, mas na transformação fundamental que ela opera em sua própria autoconcepção. Quando você treina meticulosamente sua mente para manter compostura absoluta sob pressão extrema, para de viver em constante reação aos estímulos externos. Cessa de permitir que o caos circundante dite seu ritmo interno de pensamento e ação. E em um mundo cronicamente viciado em ruído, barulho e estimulação constante, nada representa uma ameaça mais letal do que uma mente que simplesmente não pode ser provocada a abandonar sua serenidade fundamental. A indiferença autêntica não constitui um ato teatral destinado a impressionar audiências. É uma armadura psicológica forjada através de disciplina rigorosa, um anúncio silencioso de que nada pode abalar sua estabilidade interna, nada pode forçar sua mão prematuramente, e nada possui urgência genuína, a menos que você conscientemente decida que possui. Este estado de ser não emerge como um dom natural ou uma característica inata da personalidade. Deve ser treinado meticulosamente, forjado sob pressão controlada e polido através de prática constante até que se torne uma segunda natureza, indistinguível da respiração ou do batimento cardíaco. Aqueles que carecem de treinamento adequado apenas fingem estar calmos, criando uma performance superficial que se desmorona sob escrutínio. Aqueles que se submeteram ao treinamento verdadeiro se tornam genuinamente calmos porque desenvolveram controle absoluto sobre suas reações instintivas. Esse vídeo faz sentido para você? Deixe nos comentários sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.